Jesus, ao Mestre Maior, Deus nosso Pai, que nos ilumine, continue nos abençoando, nos ajudando, como sempre nos ajuda, que nós tenhamos mais fé, mais amor, mais solidariedade, abdicação, coragem, vontade de ser melhor. Pedimos também a espiritualidade maior que envolva a Wanderleia, que ela possa ter o dom da palavra, da exemplificação, da explicação, e o que o nosso irmão Luciano possa fazer uma boa leitura, preparando as nossas mentes para recolher aquilo que a mensagem da nossa irmã Valéria irá proferir. Pedimos também oração para nossa casa, que Jesus possa nos abençoar, nos dar luz, paz e harmonia. Damos aberta a nossa palestra doutrinária. Que assim seja. Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga por gratidão. Não foi o acaso o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós. Uma instituição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que o outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. As mães, abraçai o vosso filho, e vos causa desgosto. E dizei, vós mesmas, um de nós é culpado, fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitos dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existência anteriores, mantém e desenvolve esses mesmos princípios, por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação, e mais tarde vossos corações amargurados pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, o começo de uma nova expiação. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos a essa casa de amor, de oração, de trabalho. Primeiro eu quero dar 3 justificativas que fazem bem parte da minha personalidade. A primeira é que esse tema foi livre esse mês. Por causa do Foreblue, nos foi permitido escolher um tema do qual a gente gostaria de falar, ou que já tivesse estudado um pouco mais, enfim, pela falta de tempo que o mês de setembro iria nos trazer, porque ia ser muito apurado devido ao Foreblue. Quando a Anice me ligou, eu não tinha nenhum assunto no momento para lembrar, assim, para falar para ela. Eu disse, deixa eu chegar em casa, depois eu te ligo. Aí lembrei da depressão pós-parto. A depressão pós-parto foi algo que eu passei, eu vivenciei. Então eu posso falar um pouquinho, mas dentro da minha forma de vê-la. Então, eu queria dizer para vocês que ao começar a estudar, depois do fórum, eu comecei a ficar triste. Não a tristeza da depressão, mas triste porque nada do que eu lia me satisfazia no meu eu de que aquilo fosse realmente a verdade, de que aquilo realmente estivesse, digamos assim, completo, né? Eu não sentia a total verdade ali e também não sabia reconhecer o que era essa verdade que eu buscava. Até que o Lota, meu marido, vendo assim já o meu desinteresse e até minha aflição, porque eu pensei, eu não quero vir aqui dar uma palestra morna. Morna no meu entendimento, vocês sabem que eu sou bem intensa, né? Assim. Então eu queria vir realmente com verdades aqui, né? E com todo respeito, antes de atingir alguém, que não é a minha intenção, se de alguma forma eu vou mexer no ego de alguém, com o que eu vou dizer aqui hoje, mas eu estou disposta a me despir primeiramente, no sentido da minha vaidade, da minha imagem, e reconhecer aquilo que eu li nesse livro aqui em uma única frase,
que foi o Nosfera que o Zé lançou, que o Lothar chegou e disse assim, lê essa página aqui, porque ele estava lendo primeiro. Nós compramos um, ele ia ler primeiro e eu depois. Quando eu li, eu tive a certeza do que eu buscava e do que eu procurava. E aí, então, diante disso, eu vou trazer a palestra de hoje. Volto a dizer, não é minha intenção ofender ninguém. Antes disso, eu ofendo a mim mesma, porque passei por isso. Então, vamos lá. Depressão pós-parto. Já estou fazendo besteira aqui. Até um dado curioso que eu me lembrei ali, né? Você sabe que o multiface, que é a minha personalidade, não mexe muito bem com isso, né? Pode pifar na minha mão. E espero que não ocorra hoje, porque aí eu estou lascada, porque só tenho esse recurso aqui. Aí vai ter que ser tudo o que eu gravei aqui. Vocês podem acompanhar por aqui, eu vou lendo aqui que fica mais fácil para mim. Depressão pós-parto também é conhecida como puerperal. Ou então também conhecida antigamente, os mais antigos vão ouvir essa palavra e vão se lembrar, como recaída. Ou também, as pessoas diziam, porque eu ouvia minha mãe dizer, ela ficou variada. Já ouviram falar? Variada, recaída, pós-parto. Muito bem. E aqui a gente tem uma barriguinha, o pezinho ali, né, já se mostrando. E aqui a rotina ainda não mudou. Falando por mim, um dia antes do parto eu lavei todas as calçadas da minha casa, limpei toda a minha casa, esperando o parto na segunda-feira. Só que ele aconteceu na sexta. Então, até a quinta-feira eu estava em plena atividade. Plena. Uma mulher normal. Então, aqui, até esse momento, ainda nada mudou. Mas é uma questão de horas e a vida muda radicalmente, completamente. Não é só questão da barriga, física, não, estou falando emocionalmente. De uma hora para outra, você está preso a um ser que depende de você. E a liberdade, né? Tchau, tchau para ela, porque agora tem alguém ali muito indefeso dependendo de você. Alguns dias se passam naquela rotina que você vai tentando se adequar. E algo já começa a despertar, você ainda não sabe o quê, mas de uma hora para outra, porque foi bem assim, foi amanhecendo o dia que a minha filha chorou no berço e eu tive uma súbita vontade simplesmente de sair correndo, correr, fugir, abandonar. E é essa a primeira sensação eu acho que as mães sentem. E eu não vou medir palavras, gente, para ser bem verdadeira com vocês. Não sei se eu vou ganhar amigos ou inimigos aqui hoje. Se vocês vão ter mais raiva de mim ou vão gostar mais de mim. Mas eu não me importo, é a verdade, é o que está aqui dentro. E aí, para a medicina, o que seria a depressão? Um estado de tristeza constante que persiste por mais de 15 dias consecutivos, onde há queda de energia, a perda da vontade e do interesse, alterações no apetite, para mais ou para menos, sono para mais ou para menos, desejos sexuais para mais ou para menos, podem significar os primeiros sintomas de uma crise de depressão. O problema atinge cada vez mais o maior número de pessoas na atualidade. Do ponto de vista médico, a depressão é a falta de neurotransmissores no cérebro que necessita de medicação, ou seja, controle químico. Para vocês terem ideia, o número da depressão pós-parto é 1 a cada 10 nascimentos. E a depressão grave com psicose, que a gente vai entender bem lá na frente, eu espero que hoje eu traga bastante novidade para vocês aqui hoje. Essa psicose, aí é um caso para cada 100 mil, tá? Nesses casos, a mãe pode se matar o filho, ou se mata, né? Ou mata o filho, abandona, ou ambos, né? Tira a vida do filho primeiro e depois a dela, 1 a cada 100 mil. Aqui eu tenho eu não sou médica, só se em outras vidas, mas acho que não, porque a dificuldade de entender foi bastante grande. Mas para tentar explicar, porque assim, eu pelo menos tenho essa curiosidade. Que tal? O que é essa serotonina, né? O que é isso? Neurônio, neurotransmissores? Então eu vou tentar explicar um pouquinho. No nosso cérebro acontece isso. A cada pensamento, a cada impulso nervoso, como é que essas informações são passadas? É igual assim um efeito dominó. Sabe aquele dominózinho que a gente faz e aí a gente joga e vai tudo, né, caindo, assim, efeito dominó?
para ilustrar mais ou menos assim. Um neurônio passa a informação para outro neurônio. Essas bolinhas aqui seriam os neurotransmissores. E que, para uma boa sensação de bem-estar, digamos assim, que eu vou ainda explicar um pouquinho depois, é preciso que esteja em grande quantidade esses neurotransmissores, que são, na verdade, uns hormônios. São mais de 65 tipos que estão entre essa fenda aqui, entre um neurônio e outro. Mas a gente vai falar dos 3 principais que se relacionam ao humor. Antes disso, deixa eu só ver se eu fico melhor assim. Então, a gente tem a noradrenalina, que é um dos hormônios. Temos a serotonina e a dopamina. Cada uma delas, vocês lendo ali, elas vão ter essa função dentro do organismo. Isso é estudado pela ciência. E isso dentro do que eu pude pesquisar na internet. Se tiver algum engano, como eu não sou médica, eu não saberia dizer se essa informação estaria verdadeira ou não dentro da internet. Mas acredito que sim. Ok? Mas, voltando aqui, a gente daí toma os antidepressivos. Então, pelo que eu pude entender, um deles vai bloquear essa bomba de recaptação, porque é como se esses neurônios aqui, eles fossem voltar para dentro do neurônio. Então, impede essa recaptação e aí eles permanecem nessa região. A outra é destruir essa enzima aqui, que é a MAO, eu não sei a sigla dela, o que quer dizer essa sigla, mas é MAO, essa enzima, ela destrói neurônios internos aqui, então também bloqueia essa destruição para que sejam liberados mais. Ela está concordando, então eu estou no caminho, né? E também, pelo que eu pude entender, tem também uns bloqueadores nessa região aqui, de receber esse neurônio e não deixar o neurônio entrar dentro desse, o neurotransmissor dentro desse outro neurônio. Então, isso é para vocês entenderem que entre as sinapses ali, entre um neurônio e outro, vai ter esses neurotransmissores, e os principais pelo humor são aqueles 3 que a gente mencionou ali antes. Por isso que a medicina diz que precisa da medicação para controlar isso, porque realmente é uma queda muito brusca. Eu não sou ninguém aqui para dizer que você está com depressão, levanta, vamos, que é isso? Não, porque eu sei o que é difícil se levantar. Porque é uma questão química, orgânica, falta esse material ali, essa substância. Aqui eu tenho a relação de alguns alguns medicamentos mais usados. Eu fiz uso da fluoxetina, 20 miligramas. Depois passei a usar um outro tipo de fluoxetina que eu não me lembro, não tive tempo de pesquisar, mas eu sei que era assim, 1 por semana. Que existe um especial assim que era 1 por semana. Eu usei medicação por 2 anos e meio. Resolveu? Colaborou, talvez. Mas lá na frente a gente vai entender melhor o que realmente auxilia. Terapia. Eu fui em 3 médicos. Eu troquei de médico 3 vezes, mas não por eles não serem assim eficientes, enfim, é porque a minha ansiedade que é para hoje. Eu quero melhorar hoje. Eu quero estar bem hoje. Uma das coisas que aconteceu quando eu comecei a tomar um remédio e eu disse, não, eu tenho que me livrar desse negócio, foi quando eu bati o carro. Simplesmente fui dar uma ré e não vi o carro atrás, do outro lado da rua bati. Porque retardava os reflexos, porque eu tomava a fluoxetina de manhã e o clonazepam, que eu não vou dizer o nome comercial mais famoso para não ter problemas, à noite. Então me deixava assim meio lesada, sabe? E aí esses reflexos assim eu não tinha. E para mim, gente, dirigir foi uma das melhores conquistas que eu fiz nesse mundo, nessa vida. Para mim que sou ansiosa e quero tudo muito rápido e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, me dá muita liberdade para lá, para cá, para lá. Então, isso ali era uma coisa que eu não queria perder, a carteira de motorista. Aí, terapia, eu pensava, eu abri minha vida para as pessoas e eu vivia um casamento muito ruim. Então, até então, eu achava que a minha depressão era efeito do meu casamento, das discussões com meu ex-marido, enfim, mas descobri e tenho certeza que não tem nada a ver. Então, terapia eu não fiz, embora tenha sido aconselhada a fazer. O que eu queria mesmo era isso aqui, porque eletrochoque. Porque aí eu buscava informação sobre depressão. E já na época, isso em 2002, já havia o eletrochoque com ótimos resultados. E era isso que eu queria fazer.
tá? Porque eu queria a solução para ontem, né? Então dizia que a pessoa saía muito bem depois do eletrochoque. E era lá que eu queria estar, mas não consegui. Aí, gente, assim, ó, nessas pesquisas que eu fiz fora da doutrina espírita, né? Depois também pesquisei dentro da doutrina espírita, a ansiedade é o ponto comum em todos os diagnósticos. Assim, eles percebem que as mães são realmente muito ansiosas que possuem esse tipo de depressão. E, né, que eu coloquei aqui. E outra suspeita é a queda hormonal. Aí eu peguei aqui um conceito de ansiedade, que não é um outro conceito que eu encontrei nesse livro aqui, que eu vou depois indicar também aqui no vídeo, que é muito bom. Mas esse é o nível, o conceito, digamos, do dicionário. Desconforto, o que é ansiedade, então? Desconforto físico, psíquico, excesso de agonia, aflição, desejo intenso, impetuoso, tipo assim, ó, com ansiedade esperava por seu médico, né? Eu também, com ansiedade esperava a hora de começar, porque eu estava assim bem ansiosa para começar essa palestra de hoje. Porque como o material estava todo aqui, eu não tinha muito o que fazer lá dentro, fiquei assim, me sentindo apavorada. A ausência de tranquilidade, que demonstra que possui um medo, um receio, demonstra ansiedade e precisava sair imediatamente dali. É outra frase para colocar esse sentido, né? E condição emocional de sofrimento definido por expectativa de um acontecimento inesperado ou perigoso à frente da qual o indivíduo se acha indefeso. São conceitos que tem sobre isso, né? O roer unhas. Eu não roo, mas é um caso. Minha filha, agora na adolescência, nossa, aí agora ela está com um pouquinho de vaidade, e a vaidade é uma coisa boa, viu? Ó. Não em excesso, tudo é bom. A vaidade é boa, porque agora, pela vaidade, ela não está mais roendo a unha. Daí a gente tem os sintomas de dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitações, né? Alterações gastrointestinais, né? Azia, né? É uma da ansiedade. E também insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração. Aqui eu busquei um gráfico dos hormônios quando a mulher descobre que ela está grávida. É esse o exame em vermelho aqui que ela vai fazer, o HCG, que lá vai dar positivo. Então, do primeiro mês, do momento da gravidez até o 9º, é uma subida hormonal. Então, realmente, a gente oscila bastante. E depois que nasce a criança, é uma queda brusca. Sabe, é uma queda livre ali, ó. Então, eles responsabilizam essa questão hormonal como sendo também uma questão que pode levar à depressão pós-parto. Mas eu ainda vou mais à frente deles, num questionamento depois. Aqui, isso é para compreender a TPM das mulheres, né? Os homens aí. A tal da TPM. Por que eles também acusam a questão da oscilação hormonal? Porque o homem, os 28 dias do mês, os 30, ele é uma constante. Não muda. E nós passamos por esse processo todo aqui de alteração hormonal por conta da ovulação que tem que ocorrer, né? Para gerar ou não gerar uma criança. Compreende? Então, realmente, a gente tem essa oscilação hormonal. E tem um porquê que eu vou falar adiante ali, de tudo isso. Primeiro, essa questão hormonal eu quis falar porque eu achei muito interessante num trabalho que teve aqui na casa, aonde o espírito, se eu não me engano foi o irmão Roger, explicou para nós que as oscilações hormonais, durante o período menstrual, elas favoreciam uma abertura no campo mediúnico da mulher. O que ela tende a ter mais sensibilidade mediúnica do meio onde ela está. Então ela começa a perceber, aquela irritação é porque ela está percebendo uma energia ali, diferente da dela, onde dá aquela. Compreenderam? Estou falando isso para a gente compreender também na depressão pós-parto. Porque hoje, 11 anos depois, mais ou menos uns 6 anos que eu estou na casa espírita, 8, não sei, eu tenho a certeza do que aconteceu comigo. Que influências espirituais também estavam comigo. Que essa queda hormonal também, de uma mediunidade que eu não sei lidar, que não é, talvez, não estou dizendo como a dona Sandra, o Zé, outros médiuns aqui da casa, mas alguma coisa que me incomodava. Então, há influência espiritual. Mas não fiquem zangados com o irmãozinho ali, não. Não tenham esse pensamento. Então, se essa oscilação hormonal toda, porque veja bem,
Todas as mulheres têm seus filhos. E a queda hormonal vai ser brusca? Por que só algumas são atingidas? É essa a pergunta que eu iria fazer para os médicos. Por que a queda hormonal, então, é só para uma? Não. Aí é uma questão particular do espírito que está sofrendo ali a depressão pós-parto, que inclui o meu caso. A mente aberta, então, o campo mediúnico aberto, a gente está... O campo aberto para o quê? Para captar pensamentos, que seriam essas ondas eletromagnéticas, que é um pouco de eletricidade e parte de magnetismo. E aí eu estou com o campo aberto para receber as influências espirituais. Ok? Acho que eu vou voltar um pouquinho aqui. Não, vou continuar aí tentando explicar daqui. Gente, esses irmãozinhos que estão ali e que estavam certamente me perturbando, eu não sei se são inimigos de outras vidas, inimigos desta vida, se são pessoas que simplesmente eu me afinizei de alguma forma, mas eu tenho absoluta certeza que aquele pensamento e aquela sensação de querer fugir, de pânico, de querer largar, era muito intensificada por um espírito obsessor meu. Era muito intensificada, compreendem? Então, aí eu não sabia lidar com aquilo, porque duas vozes falavam. A voz, tipo, abandona ela, sai correndo, foge. E a outra voz dizia, é seu dever de mãe cuidar. O dever gritava lá dentro, é seu dever de mãe zelar, proteger, alimentar. Gritava na alma, enquanto outra voz ou outra sensação dizia o contrário. Dito isso, tem vários livros aqui que vocês podem, esse Dores da Alma, mas tem o livro, na verdade não é o livro, acho que é uma psicografia da Joana de Ângeles que fala. Isso é uma prova que eu pedi para passar. Foi uma prova que eu pedi para passar e eu acho que, graças a Deus, eu passei bem. Muitas não têm a mesma sorte. Compreendem? Então, esses irmãozinhos que nos influenciam alguma coisa, eles, na verdade, eu posso dizer que eles são instrumentos da minha evolução. Foram instrumentos da minha evolução, da minha superação nisso. Aqui a gente tem duas glândulas, que é a epífise e a hipófise. Epífise, acho que não sei se eu falei essa, mas vou começar de novo. Epífise ou pineal é essa glândula aqui, mais atrás e mais acima. E a hipófise e a pituitária é essa glândula aqui. Cada uma tem uma responsabilidade no organismo. A pineal, ela é estudada e acredita-se que ela é a responsável por justamente a mediunidade, essa questão de se comunicar com os espíritos. E a pituitária, ela tem outras funções, liberações de alguns hormônios no organismo. Por que eu dei o exemplo disso? Porque na pituitária, naquela glândula ali embaixo, ok? Que vai liberar hormônios para esse momento aqui mágico acontecer. E que uma mãe com depressão pós-parto não tem muito interesse, não, que isso aconteça. Como é que funciona? A pituitária, ela libera um hormônio chamado prolactina, e esse hormônio prolactina é responsável de fazer a produção do leite. A ocitocina, que é um outro hormônio também liberado ali, vai espremer os saquinhos dos alvéolos ali e então o leite vai descer, que a gente diz, né, que vai sair. No meu entendimento, são duas forças contrárias. Uma de amor, e a pineal absorvendo aquelas informações indesejadas, né? Hoje para mim, mas assim na época necessárias, lutando uma contra a outra. Então, hoje eu entendo o significado de todos os médicos dizerem para minha mãe, não deixe ela parar de amamentar. Não deixe ela parar de amamentar. Porque cria um vínculo, cria um elo. Ali pode começar a transformar toda aquela emoção de repulsa, de nojo.
É essa a palavra que posso usar na depressão pós-parto. Nojo. Não tem outra. Você olha para aquela linda criança de olhinho azul, que eu acho que a minha filha veio de olho azul e bem bonitinha, não porque é minha filha, mas para eu, pelo menos, olhar ela com outros olhos, assim, porque a sensação era essa, sem querer mudar nenhuma palavra. Então, como eu falei, a vontade e o dever brigando, né? Querer cuidar, querer proteger, não querer, até mesmo, tinha medo de ficar sozinha, tá? Eu tinha medo de ficar sozinha com ela porque eu tinha medo, eu tinha consciência de que eu poderia fazer algum mal. Que eu poderia perder o controle, não me dominar mais a mim mesmo e fazer algum mal a ela. Então minha mãe ficou 40 dias comigo, né? E o dever, como eu falei, gritando lá, cuida, zela, mas a vontade, o pânico de sair correndo era muito grande. A frase que eu mais queria ouvir da minha mãe era a seguinte frase: dá ela para mim, eu cuido dela para ti. Era o que eu mais queria ouvir. Só que muitas mães com depressão pós-parto não verbalizam, só sentem. Era o meu caso, eu não verbalizava. Minha mãe, se assistir essa palestra hoje, de repente ela se apavora, né? Porque eu estou revelando aqui para vocês muito antes dela, de repente. Mas é a verdade. Era essa frase que eu queria ouvir da minha mãe. Dá ela para mim, eu cuido dela, eu levo ela comigo. Era o que eu queria, embora eu não expressasse, né? Vontade de sair correndo ali, como eu falei, né? O dever gritando na alma, você é mãe, você tem que cuidar, zelar e tal. Né? Amar, cuidar, zelar, proteger. E o mundo, gente, virou de cabeça para baixo, sem chão. Não conseguia mais ter rédea de nada. Não conseguia me concentrar, não conseguia ler um livro. Por exemplo, assim, tem essa frase e tinha que vir para a segunda linha. Não conseguia, o olhar não acompanhava. Por isso que eu digo, a depressão ela existe, só que tem uma coisa por trás de tudo isso, que é a revelação do Zé aqui nesse livro, que a gente vai falar também. E o apoio, que eu acredito que não tive muito, mas talvez também não merecesse, e não vou me importar com isso, não vou ficar com mágoas, né, porque meu casamento já não ia muito bem, tanto que terminou. Mas é fundamental o apoio do marido, mas não a alimentação do problema, do tipo que vai então cuidar do filho integralmente, que vai, sabe, deixar a mãe dormir o dia inteiro, que vai, enfim, passar responsabilidade para a mãe, sim, ajudar, como eu coloquei aqui, minha opinião, ajudar sim, mas deixar ela com as responsabilidades também, porque senão eu vou largar a mão. Entendeu? Então a minha mãe ajudava, mas também eu tinha que fazer. E o meu dever também me cobrava, a minha consciência também me cobrava. Eu não me entregar daquela maneira, né? E estimular a autoestima, que eu acho que isso, então, daí, por parte da minha mãe, ficou devendo um pouquinho. Porque assim, chegava um parente, ela não está nada bem, sabe? Aí ligava alguém, não sei o que eu vou fazer. E eu escutando. Né? Então, assim, nesse sentido, ela errou, mas também não carrego mágoa, não carrego nada, porque isso é perda de tempo, bobagem, perda de energia. Então, passou, superei, é isso que importa, o resultado que importa. Eu que vivo de resultado, né? Então, assim, a primeira coisa, eu acho que essas palavras de estímulo, sabe, de autoconfiança, porque a mãe se sente incapaz de cuidar do bebê. Sente assim que ela não tem jeito, né? E aí, assim, aí vem também muita coisa, né? Vem visita, daí um fala do mal de 7 dias, o outro fala de quebrante, o outro fala não sei do que, fica meio doido. Aí tu fica pensando, e é porque é a bruxa que não sei o que lá, bota alho no berço, um monte de misticismo que hoje eu vejo que não era nada daquilo, mas tinha sua razão de ser, talvez, né? Pelos antigos, alguém trouxe isso do passado e, enfim, né? Mas a minha sogra tinha muito disso na época. É a bruxa que vem não sei o quê e bota alho e mal de 7 dias, e quebrante, e não lembro mais outras coisas todas que eram faladas, né? Então, como eu falei, os familiares devem ajudar, mas de uma maneira bem lógica e racional. Dá responsabilidade para a mãe, auxilia, não deixa ela muito tempo sozinha com o bebê, né? Mas também observem, né, essa questão ali, como eu falei, da autoestima. Elogiar, dizer, você pode, você acredita em você, isso vai passar, né? Tudo vai se normalizar, coisas assim positivas para a gente ir mentalizando isso.
Foi lido ali pelo Luciano o Evangelho, mas talvez muitos não tenham pegado assim a verdadeira essência ali do Evangelho. Mas agora eu vou falar e ler e acompanhar com vocês aqui. Imperfeita intuição, isso está no capítulo 14, item 9, que é a ingratidão dos filhos. Vou contar a historinha para vocês. Quando eu li sobre o livro aqui do Zé, daí eu fiquei eufórica, né? Quando eu li aquilo, eu disse, não, agora sim eu achei o que me faltava. Aí eu fui abrir achando que ia cair naquela página, né? Que tem uma página do Evangelho que fala sobre isso. Aí caiu nessa dali. Aí eu disse assim, olhei assim até com meio de, não de desdém, mas assim, isso aqui, ingratidão dos filhos, o que tem a ver? Aí eu fui olhar, estava lá essa parte. Eu digo, olha só. E a gente não querendo acreditar que a espiritualidade estava junto ali, intuindo para abrir na página certa, né? Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar, ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei com vós mesmas, ou seja, para a gente mesma, um de nós é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus concedeu à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. O que eu quero dizer para vocês é que além daquele nojo, aquela repulsa que eu não entendi o que era, aquela vontade de sair correndo, de não querer fazer mal àquele ser humano indefeso, mas que eu não queria para mim, era uma intuição do passado. Dois inimigos de outra vida se reencontrando para se amar. Quem fez mal para quem, não sei. Mas viemos nesse reencontro para amar. E o próprio filho, a minha filha chorava dia e noite, claro. Sabia para onde tinha vindo, né? Para os braços daquela que ou muito fez mal, ou muito odiou ela, enfim, não sei. Né? Não é à toa. Então, como eu falei, ansiedade e taxas hormonais, eu não sou médica, gente, não sou cientista, mas é a minha conclusão. Se a medicina acredita nessa questão da ansiedade e da taxa hormonal, são dois mecanismos naturais do corpo físico, na minha opinião, que ativam a mediunidade, não sei, e que com isso a gente capta as influências espirituais, certo? Dessa vida, de outras vidas, como eu já disse antes, para prejudicar essa relação materna. Se eu tenho um inimigo, ele quer me ver ferrado. Então ele vai me estimular a matar meu próprio filho. Ele sabe que ali é uma oportunidade. Os espíritos sabem que na maternidade a oscilação hormonal e eles vão poder ter acesso. Tem espíritos muito inteligentes do outro lado. Então eles vieram com esse intuito. Mas tudo isso eu pedi e mereci passar. Não fui nenhuma santinha, não. Mereci passar. Né? Então, como eu falei, eles vão alimentar os sentimentos negativos para eu falhar nessa prova. Hoje, agradeço a todos eles. Acredito que muitos deles, vendo a minha transformação moral, não sou perfeita, mas, assim, melhorei muito, com toda certeza. Talvez me abandonaram já. Né? Não me perseguem mais, ou não conseguem exercer mais tanta influência sobre a minha pessoa. Como eu falei, sentir nojo, enfim, né? Ou a frase que a minha mãe ali. E aí, o Zé Araújo coloca na página 84 desse livro. Eu só vou ler assim a última frase. Quando não enxergam que o orgulho e a baixa autoestima estão atacando, aí é melhor então rotular tudo isso como depressão. Dá para entender? Só nessa frase? E quando não enxergam que o orgulho e a baixa autoestima estão atacando, aí é melhor rotular tudo isso como depressão. É isso aí mesmo. Tudo na época que aconteceu era o meu orgulho atacando. Porque eu não queria amar quem me fez mal ou quem eu odiava. Eu não queria ter que cuidar, ter que alimentar, higienizar, dar carinho, perder meu precioso tempo com aquela criança. Com ele ou com ela, no caso ali, com ela. Eu não queria. Porque é o orgulho da gente lá no íntimo que a gente não reconhece. Mas é ele gritando lá, eu cuidar, alimentar, perder meu tempo, dar do meu leite? Tipo assim, sabe? É bem isso. E aí eu encontrei, porque era isso que eu sentia, era isso que eu sempre questionava,
que era uma força realmente um sentimento muito negativo que eu tinha dentro de mim para ter desenvolvido essa depressão. Porque é uma rebeldia, uma revolta com as leis naturais divinas, porque a lei da reencarnação é uma lei natural para a gente aprender a se amar. Então era uma rebeldia minha. E considero também que em qualquer tipo de depressão é uma rebeldia de qualquer espírito encarnado aqui. Quem sofre de depressão, eu tenho uma irmã mais velha que está procurando um caibro. Anos se afundando nessa depressão. Porque não quer se melhorar, não quer buscar ajuda. A gente pede, vai numa igreja evangélica, vai onde você encontrar força, onde você querer, mas a gente, infelizmente, não pode fazer nada, porque a pessoa tem que querer. Toda depressão, gente, a pessoa tem que querer sair daquele quadro. Ela existe naquela questão, como eu expliquei para vocês, dos neurônios, lá da falta. Mas o que vai fazer, como eu acendo a luz aqui, por exemplo, e apago, o que vai fazer isso a se reproduzir normalmente, a se restabelecer, é a quebra desse orgulho. É reconhecer que você não está aceitando uma condição na sua vida e que todos passam por isso. Como, por exemplo... e além disso, todo mundo sabe aqui que o multifácil, ele quer um resultado, né? Ele quer um feedback. O bebê nem feedback me dá, só chora, come, dorme, fica doente. É verdade. Hoje vejo diferente, mas puro egoísmo, puro orgulho meu da época. Não sou mais assim, tá? Melhorei um pouquinho. Né? E aí assim, tem em alguns estudos ali que eu vi, porque a saudade do corpo, né, perfeito de antes, porque na TV, na revista, tem a foto daquele lindo bebê gordinho, bochechudinho, rosadinho, quando a gente recebe ali, né, na hora ali, uma carinha de joelho, botei entre aspas ali, porque vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né, todo magrinho, todo murchinho, ou a gravidez indesejada, ou então o ciúme, que agora não é mais dado atenção para a mãe, é só para o bebê, não acho que isso tenha força não, isso é material. O que manda mesmo lá é o orgulho, tá? Essa resistência das leis morais, porque eu já sabia que eu ia passar por essa prova. Ao desdobrar do sono físico, cada vez eu devia ser orientada, olha, está chegando a hora. Tudo isso vai acontecer. Mas aí a revolta, né? O momento se aproximando e a rebeldia, não quero. Né? Não quero. Porque o espírito tem consciência, não aqui. Vocês não sabem o que vão passar, eu não sei também. Mas do outro lado é revelado alguma coisa já para ir preparando, enfim. Né? E aí a gente não quer, rebeldia. Então, voltando a usar as palavras do Zé aqui, que a baixa autoestima e o excesso de orgulho são as principais. Passando na peneira, mas tem tristeza, por causa que tem orgulho de uma lei natural divina. Que tipo de orgulho? Com todo respeito aqui, quem perdeu seus filhos. Mas é uma lei natural. Vanderlei, você não perdeu a sua ainda. Não sei o que vai acontecer, né? Na minha vida ainda. Mas assim, perdi meu pai com 18 anos. Poderia me revoltar por isso, né? Mas eu quero dizer assim para vocês que é uma rebeldia de muitas coisas. A perda de um emprego, aí não aceita. Que acontece com todo mundo. Todo mundo pode perder seu emprego. Aí... ou a perda da liberdade, principalmente para mim, que era muito ativa, ou aquela mudança da rotina brusca, assim, né? A derrota financeira, que é o caso da minha irmã mais velha, não aceita até hoje a vida que tinha e a vida que precisa levar hoje. A perda de alguém querido, como eu falei antes, é com todo respeito que eu estou falando isso, mas é uma realidade. Tudo isso está acontecendo o tempo todo no universo inteiro. Aqui no Japão, em todo lugar, pessoas estão perdendo seus filhos e a gente se recusa a entender uma lei natural de Deus. Porque existem essas leis. A gente um dia vai morrer, nenhum emprego é para sempre, nenhum casamento pode ser para sempre. Financeiro, eu estou bem hoje, amanhã eu posso não estar. É assim. E a gente se revolta, a gente se rebela a essas situações. Acha que eu era conformadinha? Era nada. Hoje que eu tenho outra visão e tento, então, botar na mão dele mesmo e passar pelas provas que tenho que passar. Achei essas definições de orgulho no site também. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz. Uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições. Por meu orgulho, eu não queria cuidar de um filho que veio para mim. Pelo meu orgulho, eu queria era meus interesses, a minha vida normal de antes. Né?
Orgulho não é grandeza, mas inchaço. E o que é inchado parece grande, mas não é sadio. É verdade, né? Qualquer membro inchado parece grande ali, mas não é sadio, tá? Doente. A casa espírita pode ajudar. Eu não conhecia a casa espírita nessa fase. Aliás, eu olhava com maus olhos o espiritismo, porque para mim eu tinha aquilo, né, da macumba, de não sei o quê, eu não entendia nada. Mas me despertava alguma lógica. Foi uma moça que trabalhava comigo, que perdeu um filho de câncer no cérebro, aos 5 anos de idade, que investiram tudo que podia, assim, até nos Estados Unidos, para salvar o filho, e não deu certo. Né? Não foi o caso. Mas assim, aí ela tinha dito que ela tinha lido todas as obras de André Luiz, e aí no trabalho assim ela comentava, e ali foi me despertando interesse, onde eu vim começar a procurar. Por morar no Garcia, a primeira casa que eu vim foi essa, mas como era nos domingos, e o domingo eu achava que era um dia meio ruim, eu tentava ir aos sábados, lá no Cefac. Mas realmente onde me finizei foi aqui. Então, as palestras, os cursos, a conversa fraterna, os passes magnéticos, a água fluidificada, a leitura do Evangelho, tudo isso vai ajudar a pessoa que está passando por isso, por qualquer depressão, não necessariamente é pós-parto. Mas a pessoa tem que querer, né? Isso que é o grande entrave. E como eu falei, cabe à mãe, eu não sei se aqui tem alguém, se alguém está me ouvindo, mas cabe se resignar diante das provas e abnegar-se em favor do filho. Realmente abrir mão, né? Eu tenho você agora, você só tem, né? É eu que você pode contar, né? Tipo assim, a relação de mãe e filho ali, né? Você é indefeso ainda, precisa de mim. Abrir a guarda. Possivelmente a mãe que está num estado doentio, aqui me ouvindo, ou sei lá, ou que vocês conheçam, não vai compreender tudo isso agora. Né? Ainda mais se não tem conhecimento da doutrina espírita. Mas, portanto, é por isso que eu coloquei aqui para não esquecer de falar. Tenham cautela. Se um dia vão conversar, né? Tentar ajudar de alguma maneira, tenha cautela. De repente peçam orientação aqui primeiro, não sei, né? Com alguém, porque não pode chegar assim também, né? Supetão. Esse livro aqui, eu não sabia que tinha na biblioteca e achei por acaso na internet também, muito bom. Indico qualquer psicóloga, viu, a ler, porque dores da alma. Então fala de tudo aqui, de depressão, de mágoa, de culpa, de perda, de egoísmo, de rigidez, de, enfim, solidão, vício, preocupação, tudo muito bom. Só que um livro muito forte. O Lota, depois que eu peguei ele ali, deu uma lidinha, ele já fez assim, já pegou pesado, porque é um livro pesado, no sentido assim do nosso orgulho mesmo. Temos que encarar de frente o nosso orgulho, quanto a gente ainda é orgulhoso e egoísta. Isso eu achei interessante por parte desse, porque a minha pesquisa foi na internet, então eu estou trazendo ideias do que eu busquei lá. A pessoa responde, coloca assim, ó, que psicologicamente podemos ensinar a criança a lidar com as faltas. As faltas das coisas e das pessoas, estabelecendo limites, porque educar é frustrar. Eu achei muito bom essa frase. Realmente educar é frustrar, não precisamos e não devemos dar tudo. A criança precisa aprender desde pequena a falta das coisas, o quanto vale as coisas, enfim, nesse sentido assim dela aprender a valorizar e saber que ela não pode ter tudo, que o mundo não está girando ao redor dela, porque da vida adulta ela não vai receber isso. Na vida adulta é diferente, os nãos vão vir, as negativas vão vir e aí a dor que vai sentir. Aí vai deprimir, vai tentar o suicídio, vai o quê? Então é necessário, quem tem filhos pequenos ali, uma educação com frustração mesmo, até proposital. Não, você não vai ganhar isso, você não vai ter aquilo, você vai ganhar esse castigo. Saber lidar com a dor, saber lidar com essa emoção. De pequenininho já. Como eu falei, a doutrina aqui tem me ajudado muito a entender tudo isso, cada vez mais. Porque sem isso, eu acho que o suicídio seria inevitável. Eu não ia achar um porquê, uma razão, eu não sei. Mas eu acho que eu poderia me levar ao suicídio, sim. E a gente só compreende realmente quando a gente... Só supera realmente quando a gente compreende verdadeiramente, né? E aí aqui eu coloco, então, que a psicologia afirma que a depressão tem fundo psicológico, né? Um trauma. Não entendo como isso não. Como eu falei,
Se todas essas passagens que a gente passa, que todo mundo passa, todo mundo vai ter uma perca, seja do que for, todo mundo vai ter uma frustração, todo mundo vai poder ter algum vício, enfim, tudo que desses sentimentos ali negativos, a gente só tem que saber lidar com isso. E então eu acho que o que vai determinar isso, esse encarar melhor, justamente é o que eu coloquei aqui, ó, que é a melhora da sua moral, que consequentemente vai ser da sua evolução. Porque conforme a gente lida com o problema, já define o nosso estado evolutivo. Então, se eu me melhoro, eu evoluo, eu encaro melhor aquilo. Aí essa frase é do Divaldo. Paremos com as queixas. A gente reclama de tudo, nunca está contente com nada. Será que a gente realmente se ama? Será que a gente realmente é satisfeito com o carro que tem, com a casa que tem, com o marido que tem, com o filho que tem? Só se queixamos de tudo, do trabalho, disso, daquilo. Reparar com as queixas. Mudemos os hábitos mentais. Isso é como prevenção. Seja lá qual for a queixa, seja lá o que for, mudemos. E Jesus também disse que ele também colocou isso. Que adianta salvar os outros e perder a própria alma? Cada um aqui é responsável por si. Cada um aqui pode. Eu gostaria muito que a minha irmã mais velha estivesse aqui, mas ela não está. Eu não posso ajudá-la. Ela não quer. E o que eu vou fazer então? Cuidar da minha. E no mais, orar, mandar água fluidificada. Não sei se bebe num gole só, se joga fora, se bota na plantinha. O que ela faz com a água, eu não sei. Mas assim, não posso porque ela não abre a campo. E outra coisa, eu sou a irmã mais nova. Então, sabe aquele preconceito que a doutrina espírita quebra? Porque a dona Sandra tem mais de 50 anos, né, dona Sandra? Sem querer revelar a idade da senhora, mas nem parece, né? A dona Sandra pode ser mais velha nessa vida, porque ela teria a idade mais ou menos da minha irmã, mais velha. Eu sou bem caçulona, tá? Porque, assim, diferença acho que de 9 anos para o meu irmão, mais o sexto, né? Porque nós somos em 7 filhos. A dona Sandra pode ser mais velha aqui, fisicamente falando, mas espiritualmente, eu que sou mais jovem posso ser superior a ela em termos de evolução, compreendem? Só que para minha irmã eu sou uma fedelha. O que eu venho opinar na vida dela? Fedelha, você entende o que é fedelha? Né? É aquela pirralha ainda que incomodava ela, quando ela tinha lá seus, talvez 18, 20 anos, e eu tinha uns 6, não, 22 para 25 ela devia de ter, e eu devia ter uns 6. Então eu continuo sendo a fedelha, é assim que ela me vê. Como é que eu vou ajudar? Então, eu estou cuidando de mim e fazendo oração por ela. O que ela decidir, ela decidiu, né? Então, aqui, a gente é muito mimado, eu acho isso, sabe? Muito frágil emocionalmente. E Jesus, se fosse frágil como nós, lidando com os problemas, o que seria, né? Coitado, ele teria desistido já na primeira, porque ele foi caluniado, pisoteado, escravizado, enfim. Tanta coisa aconteceu com ele e ele aguentou firme, porque emocionalmente ele era forte. E é isso que nós temos que buscar, né? Tristeza é normal, gente. Sintam-se tristes. Eu cheguei esses dias no trabalho e a minha irmã, o que tu tens? Não estás bem, né? Eu disse, não estou bem, não estou. É normal ficar triste. Deve-se ficar triste. No sentido assim, não estou dizendo que vão ficar tristes, não é isso. Mas está uma coisa errada, está sentindo alguma tristeza, não precisa usar máscara para disfarçar. Não precisa enganar de si mesmo que não está legal. É isso. É normal ter tristeza. O que não pode é durar muito tempo. Né? Mas é normal, todo mundo tem esses altos e baixos, né? O tempo todo. E aí, para ser mais rápida, eu pertenço a um grupo de personalidade, né? Nesta encarnação eu visto uma roupagem que se chama ilusão. Então, que é esse conhecimento que o Zé traz aqui no Arqueologia do Ser, que a gente coloca nos cursos aqui da casa. E isso faz toda a diferença, gente. Quando eu percebo que a minha ilusão, ela tanto me leva para cima como para baixo, que eu penso coisas negativas, que eu penso, tipo assim, crio fantasmas, enfim, que ela é a responsável por isso e eu tenho que saber lidar com isso. Como é que funciona? Primeiro para todos aqui, o cérebro ele não é igual para todo mundo. Todos têm essa massa cinzenta, sim, mas ele não funciona igualmente. Porque nós temos várias personalidades, vários tipos de pessoas. Porque se ele fosse igual em todo mundo, funcionasse da mesma formazinha, nós não poderíamos ser diferentes, não é verdade? Então ele tem que ser diferente para as pessoas poderem ser diferentes.
Então, a gente não deve padronizar comportamento, porque existe assim, o comportamento padrão, né? É aquele, olá, tudo bem, não sei o quê, enfim, aquela coisa. Esse é o bem visto na sociedade, e não é verdade. Aí aquele que é mais tímido, mais retraído, é tímido. Quer dizer, já sofre preconceito também. E existem as pessoas tímidas, existem as pessoas mais explosivas, existem as pessoas mais irritadas, normal. Precisa de todas elas um pouquinho na natureza para que haja um equilíbrio. Se não fosse assim, o que eu faço, vamos supor, a dona Sandra é muito mais calma do que eu. Ela tem condições de fazer aquilo que eu não tenho. E eu vou fazer coisas que ela não tem condições de fazer. E assim o mundo, né, se complementa. Eu coloquei aqui bases de bolo pelo seguinte, porque todo bolo, eu que trabalho na área de alimentação, né? A gente bota lá óleos, ovo, açúcar, farinha de trigo e fermento. O que isso tem a ver com o espiritismo? É que é uma massa base de bolo. Uma massa base. Se você colocar erva doce, vai ter gosto de erva doce. Se você colocar canela, vai ter gosto de canela. Chocolate, gosto de chocolate. Suco de laranja, suco de laranja. Então, assim somos nós. Então, na questão 190... eu não vou dizer aqui, mas 190, 191, 907, 908, 909, 910, 911, 912 e 919 do Livro dos Espíritos fala sobre as bases paixões. O que é isso? Né? Para que serve? Daí está aqui, ó, né? Que ela vem ali, duplicar as forças do homem para o seu progresso e sua evolução, porém dentro de um controle. Se a gente perder o controle delas, nos faz mal, nos causa doenças, nos causa uma depressão, certo? Eu vou pular um pouquinho. Então, ele diz também que podemos comparar a um cavalo, que quando a gente tem as rédeas, a gente fica legal. Se a gente perde as rédeas, ele nos derruba, né? E foi o meu caso. Porque o egoísmo, ali de não querer, a ilusão de eu querer minha vida de volta, de eu quero a minha rotina, não quero isso, enfim, ia me fazer me perder. Então, eu dando o meu exemplo para vocês compreenderem. Então, nós temos já conhecemos essas 9 bases paixões. Ira, indolência, luxúria, pertencem ao grupo de pessoas mais ativas. Gula, medo, avareza, pertence ao grupo das pessoas mais racionais, mais teóricas. Inveja, ilusão e orgulho, as pessoas mais emocionais. Eu sou desse grupo emocional porque a minha base é a ilusão, mas aí vocês vão dizer, mas por que eu estou tão ativa? Por outras questões que daí fica complexo falar aqui. Porque na minha formação psíquica, eu tenho mais do ativo, menos do teórico e menos ainda do emocional. Por isso que eu não sei lidar muito com o emocional. Concluo ainda lá na frente sobre isso. Então eu escolhi 9 cavalos aqui. Cada um é um aqui. Vocês vão se enquadrar em algum deles, né? Para poderem estar nessa vida terrena, nessa existência. Alguma daquelas bases que eu falei ali, vocês possuem. Todos nós, não é o pessoal aqui da CEU, não. O mundo inteiro, planeta Terra todo. Então, diante desse desequilíbrio dessas bases paixões, o que vai poder levar certas pessoas à depressão? O motivo que me leva não é o motivo que leva a dona Sandra, nem o motivo que leva a senhora, porque eu acho que eu sei qual é o seu grupo, nem o seu. Cada um vai ter alguns motivos, podem até se assemelhar, mas vão ter força maior. Então, falta do que fazer, se sentir injustiçado, de reconhecer um erro, falta de tranquilidade, de alimentar um melindre, de ter sua imagem ferida, uma traição, uma rotina, uma cobrança, uma falta de novidade, mudanças bruscas, falta de segurança, rejeição, insatisfação constante com tudo, falta de metas, desafios e resultados para conquistar, sentir-se não admirado, no caso, se sentir sem admiração, ser inútil, ser dispensável por alguém, porque eu quero ser indispensável, mas de repente me dispensaram. Tudo isso podem ser motivos a desencadear uma depressão. Cada um aqui vai ter mais afinidade com alguns e outros com outros. Então, gente, a verdadeira prevenção também está no autoconhecimento que essa casa oferece através de livros, cursos e tudo mais, né? Tendo consciência que a gente é seres humanos e que as pessoas não são como a gente gostaria que elas fossem. Elas são o que são. E a gente também é o que é. Não que a gente não se melhore, mas eu quero dizer que a gente tem que se melhorar e não ao outro.
né? Se conseguimos compreender o outro quanto nos compreendemos, aprendemos a aceitar e a lidar com a insatisfação, porque muito é isso também. Eu não estou satisfeita com o comportamento daquela pessoa, né? E há diferentes tipos de amar. Então eu coloquei o meu tipo de amar assim, ó. Eu sou mais do prático, de cuidar da higiene, da alimentação, dos horários dos remédios, da organização dos pertences, enfim. Eu mais faço do que penso, do que sinto. Se a minha filha cortar o dedo, eu vou lá, primeiramente, parar estancar o sangue. Daí eu vou olhar e analisar se precisa sutura ou não, ponto. E aí, não sei se vai sobrar tempo para dar um beijinho. Porque o meu emocional é isso aqui. E eu me senti um monstro, porque eu não era igual todas as mulheres, com bebês, eu me senti um monstro e eu vejo que eu não sou. É minha natureza ser assim. E eu preciso aceitar-me e amar-me como eu sou. Me amar como eu sou. Aqui é uma foto meio do nascimento da minha filha no hospital. Ela então, né, em casa já. Até aqui tudo bem, gente. Foi 17 dias depois do parto. Aqui o banho. Aqui um aniversário dela. A foto ficou distorcida, né? Mas aqui também. Hoje ela já está com 11 e vai fazer 12 anos agora em novembro. Então, até hoje, eu sofro preconceito dos que convivem comigo. Vou dar o exemplo do caso da chuva que eu anotei ali. Minha filha me liga lá no trabalho. Tenho 3 irmãs que trabalham comigo, a minha mãe, fora, né, os funcionários. Mãe, eu preciso que tu venha me pegar porque tá chovendo. Eu disse, mas espera aí, tu não tem sombrinha? Eu esqueci. Eu disse, ó, não está chovendo forte, pode vir de ônibus. Esse é o meu comportamento. Para minha mãe, para as minhas irmãs, acho que a Leia não está bem. Isso não é atitude de mãe que ama seu filho. Ora, querer ver que a menina venha na chuva, de ônibus ainda. Não sei o quê, carregar aquela mochila pesada, que realmente a mochila é pesada. Essa é a visão que elas têm e que eu sofro. Porque ainda o preconceito, ainda aquela visão de que eu não amo a minha filha. Mas também é uma prova que eu tenho que passar. Como compreendi aqui que o preconceito é pura falta de conhecimento, dito pela Natasha, né, numa psicografia aí, então cabe a mim entendê-los, porque eles não sabem disso. Como vivo na base de ilusão, como eu falei, sei que todos os dias da minha vida eu devo estar no controle dela, me vigiando na imaginação negativa de qualquer coisa, de qualquer âmbito que vocês possam imaginar, na vaidade e no controle do meu orgulho e egoísmo, que ainda é muito forte. Aí essa frase para encerrar, porque é o máximo, né? Porque eu vivo isso dia a dia, que ser mãe é por um bom tempo não ter mais privacidade nem no banheiro, porque eu não sei se é porque eu nunca tenho muito tempo, que lá eu tenho que ficar paradinha. Aí é o momento que ela chega para se aproximar. Mas é verdade, né? Por um bom tempo a gente não tem privacidade nem no banheiro. E aqui, para quem quiser ler, vai ficar aí até que a gente vai para o passe agora. Eu peço perdão porque a gente já está passando a hora. Chama a Suelen lá para a gente fazer o sorteio lá, preparar da rifa. Eu agradeço vocês a atenção, certo? Obrigada. Depois da oração. Ela vem depois que ela fizer a oração. Ok. Gente, quem ingeriu álcool hoje, nós pediríamos para não entrar na sala de passe, porque a sala já foi preparada. Nós trabalhamos com os enfermos amanhã e os fluidos do álcool não é muito bom. E uma outra coisa, quando vocês pegarem a garrafinha de água, vocês prestem atenção no nomezinho, porque tem pessoas que estão levando a aguinha errada. Então, fique um pouquinho atento, porque o que é seu, foi fluidificado para você. Tá? Então, vamos ouvir a oração que a Vanderleia vai fazer encerramento. Pai maior, espiritualidade boa amiga, nossos anjos guardiões aqui presentes, muito obrigado pela oportunidade, pela compreensão que pude ter mais sobre esse fato, episódio da minha vida impessoal. Que de alguma maneira alguém possa ter sido auxiliado, ajudado.
sendo que a minha intenção maior foi essa. Não foi ofender ninguém, nem atacar, simplesmente trazer essa reflexão do quanto ainda a gente é orgulhoso e egoísta e rebelde nas provas que nos aparecem nessa vida. Sem muito para falar, mas somente agradecer. Que todos possam se sentir abençoados nessa noite de hoje, se preparando para o passe e retornando aos seus lares de uma forma melhor do que chegaram. Assim seja.